Muito bem. Poder-se-á identificar essa providencial escolha na resignação e coragem demonstradas pelo educando, e até mesmo na sua alegria diante das ocorrências dolorosas. É o que ocorreu com o espírito que ia reencarnar no corpo daquela senhora, que vinha formoso, com formosura, e ela não quis, para que não viesse a correr os mesmos riscos que ela correu em outrora. As provações se manifestam dessa forma, de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma edificante e mais lucrativa, com o que equipam aqueles que as experimentam, para que se convertam em exemplos, apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre tornando modelos dignos de ser imitados por outras pessoas. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Veja bem, ela muda de curso de acordo com o desempenho do espírito. Se o espírito está sendo um espírito humilde e aceitando sem rebeldia, as coisas caminham naturalmente. A eleição de certas injunções mais difíceis no processo evolutivo representa um ato de sabedoria, tendo-se em vista a rapidez da existência corporal e os benefícios auferidos que são de duração ilimitada. Considerando-se a vida sob o ponto de vista causal das suas origens eternas, as ocorrências na esfera física são de breve duração, não se alongando mais do que um curto período que, ultrapassado, deixa as marcas demoradas de como foram vivenciados. Valem, portanto, quaisquer empenhos, os sacrifícios, as provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma advindos das anteriores atitudes insensatas. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada, e toda ascensão exige o contributo da persistência, da força e do valor moral. Olha só, olha que citação profunda. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada. A pessoa tem que se dedicar para poder assimilar o ensinamento, né? E toda ascensão exige o contributo da persistência. Se a pessoa não for persistente, ela não consegue, né? Os compromissos negativos, pois, ressurgem no esquema da reencarnação como provações lenificadoras que o amor suaviza e o trabalho edificante consola. As expiações, nós estamos falando das provações. As expiações manifestam dessa forma de maneira suave, lenificadora, né? A eleição de certas injunções mais difíceis no processo evolutivo
representa um ato de sabedoria, tendo-se em vista a rapidez da existência, né? O encarceramento nas paresias, limitações orgânicas, mentais e paralisias, as patologias congênitas, sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres e enfermidades degenerativas, se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente que no educandário das provações mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Entre estes, suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, aditivas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e muitos artigos da crueldade humana catalogados nos estatutos divinos. Cada ser vive com a consciência que estrutura. Isso é muito interessante a gente entender. Cada ser vive com a consciência que estrutura. Vejamos bem que é interessante a gente fazer esse parágrafo, esse parêntese. Provação e expiação. A provação, ela é proposta, requerida pelos guias espirituais antes do renascimento do espírito, antes do reencarne. A provação. A provação. Antes do espírito reencarnar, os seus guias protetores, os seus benfeitores, amigos, fazem a proposta, não é? Do mapa a ser seguido, os passos que ele deverá seguir. E isto chama-se provação, que é a proposta feita pelos guias para o espírito reencarnar. Como ele deverá trabalhar a sua existência. Provação. Expiação. São as imposições que no trâmite da existência ele teve passou um pouco dos seus limites. Então, o que ocorre com ele? Surgem-lhe as imposições, doenças, né? Os cânceres, doenças irreversíveis, a AIDS, entende? O Covid. Isso é uma postura imposta. O espírito saiu um pouco do seu eixo de equilíbrio, então vem a espiritualidade lhe dá um puxãozinho de orelha e lhe impõe determinada corrigenda para que ele se volte o carro no trilho devido e adequado, né? Cada ser vive, voltando a dizer, com a consciência que estrutura. Com a consciência que estrutura. O que é estruturar? Montar, criar, não é? De acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Há, em nome do amor,
casos de aparentes expiações, seres mutilados, surdos e mudos, cegos e paralisados, rancenianos, aidéticos, entre outros, que escolheram, vejam bem, escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Isso nós temos que entender, amigos. A expiação e os dois estados de alma em que o espírito se encontra, na aprovação e na expiação. Na aprovação é uma proposta antes do reencarne. Ele vai vir assim, 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 assim. Né? Na expiação é o que está dizendo aqui. Os rancinianos, os aidéticos, né? Os surdos e mudos, os cegos e paralisados. Esses são os quadros expiatórios. Desviou do caminho, então surgem elementos para fazer com que ele volte novamente ao caminho, se equilibre pelo recurso da dor e retome a sua trajetória. Voltaremos.